Uma das primeiras mortes por Covid-19 no Brasil foi de uma empregada doméstica carioca. Ela tinha 63 anos e morava em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, a 120 quilômetros do trabalho, que ficava no Leblon. Ela pegou Covid-19 da patroa, que tinha chegado da Itália. Não sabemos o nome dela, pois a família preferiu não divulgá-lo. Mas o seu falecimento é carregado de significados e fala muito sobre a história do nosso país. Já parou para pensar por que a maioria das empregadas domésticas é negra? Existe um problema histórico por trás disso? Porque as domésticas estão entre as categorias que mais têm sofrido na atual pandemia. Como elas têm se mobilizado em busca de direitos e de que forma os filhos das empregadas domésticas tentam não herdar esse trabalho que foi sendo passado por gerações desde o período da escravização. Sem as práticas de cuidado não existe sociedade. Memoriza essa frase que temos muito a falar sobre esse assunto. Fica com a gente porque é o que vamos te contar hoje neste Momentos Negros. Estamos vivendo um momento desafiador, uma crise sanitária mundial. Ela afetou a sociedade em todos os seus níveis e mais ainda aquelas pessoas que são mais vulnerabilizadas. E o que dizer sobre as mulheres negras trabalhadoras domésticas? Hoje elas vivem entre o risco de perder o emprego e o risco de contrair a Covid-19. De norte a sul do Brasil, os sindicatos têm recebido denúncias dos assédios dos patrões para que as domésticas morem no trabalho. Foi o que aconteceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, onde o sindicato local recebeu a denúncia de uma mulher que ligou chorando porque o patrão trancou a porta e disse que ela não sairia enquanto a pandemia não acabasse. Como resultado disso, muitas dessas mulheres passaram a viver nas residências dos patrões, tendo que abandonar suas próprias famílias para sobreviver. Essas trabalhadoras têm denunciado também o acúmulo de funções e o aumento da carga de trabalho por causa da presença de mais pessoas e crianças nas residências, mas os valores recebidos continuam os mesmos. Cerca de 1,2 milhão de pessoas perderam o emprego doméstico nessa pandemia e muitas delas não tiveram FGTS nem os demais direitos pagos pelos patrões. Contrariando as recomendações da Organização Mundial da Saúde, o trabalho doméstico foi considerado como essencial durante a pandemia em várias cidades brasileiras em 2020. E aí não podemos deixar de perguntar, se as práticas de cuidado doméstico são tão importantes, por que são tão desvalorizadas? Eu te respondo. Sem o cuidado não existe sociedade. Ele sustenta a vida desde que estamos no berço, pensando nos cuidados do lar, quantas atividades precisam ser desempenhadas para manter uma casa. Higienizar, cozinhar, lavar, passar, zelar pelos animais, plantas e crianças, fazer compras. Quantas demandas, não é mesmo? Quem cuida contribui para a manutenção física e emocional de outras pessoas. Historicamente, a tarefa de cuidar ficou sob responsabilidade das mulheres, mas no Brasil, o trabalho remunerado doméstico tem raízes na escravização. Vamos olhar lá atrás para entendermos melhor esse momento presente? Os problemas enfrentados pelas mulheres negras empregadas domésticas na atual pandemia têm pano de fundo histórico. Foram as mulheres negras que cuidaram das casas grandes no período colonial. Elas eram figuras indispensáveis para as famílias brancas. A fala a seguir de Creuza de Oliveira, da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, reflete esta realidade histórica. Quando negros e negras eram traficados de África para o Brasil e para outras partes do mundo, mas especialmente aqui para o Brasil, a maioria dos homens iam fazer o trabalho na lavoura e as mulheres o trabalho dentro das casas grandes, né? Onde elas eram mucamas, ama de leite, fazia todo o trabalho doméstico dentro da casa, né? Que naquela época era o trabalho escravo dentro das residências. E aquelas mulheres jovens, domésticas, sofriam todo tipo de violência. O cotidiano dessas trabalhadoras era bem difícil porque elas tinham ainda que sobreviver frente ao desrespeito e crueldade do racismo e dos estupros. Elas engravidavam e eram obrigadas a ter filhos não reconhecidos pelos homens brancos e serviam ainda como amas de leite das crianças brancas. Tanto o trabalho doméstico era visto como pesado e desvalorizado que as senhoras brancas eram eximidas dessas atividades e ficavam responsáveis somente pelo gerenciamento do lar. Quem fazia a parte de cuidados efetivamente eram as mulheres pretas.
E por que até hoje elas são maioria nas cozinhas dos brancos? Porque a abolição aconteceu, mas as elites brasileiras continuaram nas posições de prestígio, enquanto a população negra foi obrigada a continuar exercendo as mesmas posições de antes. O país não se responsabilizou pela inclusão dos ex-escravizados na sociedade. Sem políticas públicas de educação e emprego, essa população ficou marginalizada. O trabalho doméstico continuou como um meio de sobrevivência para mulheres pretas, e isso as mantém até os dias atuais, como disse muito bem a ex-empregada doméstica e historiadora Joyce Fernandes, conhecida como Preta Rara. No Brasil, o trabalho doméstico é o resquício de uma abolição não conclusa. É uma profissão hereditária para as mulheres negras. Historiadora, rapper, influenciadora digital, apresentadora. Preta Rara lançou uma página no Facebook e um livro chamado Eu, Empregada Doméstica, que conta histórias de abuso que as trabalhadoras sofreram em seus trabalhos. Joyce Fernandes afirma que faz várias atividades e que sabe que se a sobrevivência ficar difícil, o quarto de empregada ainda aguarda por ela. É um fantasma bem real na vida das mulheres pretas, né? Por mais que a gente estuda, eu percebo que o racismo é algo existente, né? Então, mesmo eu, enquanto artista independente, se eu quiser tirar férias, eu posso tirar. Vou arcar com as consequências, mas posso tirar. Só que do racismo a gente não consegue tirar férias, ele trabalha os 365 dias do ano. O meu maior medo é que se meus projetos não der certo, será que eu vou conseguir ainda dar aula numa escola por conta da minha imagem? Eu lembro da dificuldade que foi para eu conseguir ingressar lá na escola. Depois de uma conversinha assim, eu já estava dando uma aula, uma conversinha qualquer na sala dos professores, surgiu o lance de como que você entrou na escola? Aí eu, bestona, fui falar, né? Falei, ai, nossa, nem me avisaram nada, eu tive que fazer uma aula e tal. A galera, como assim? Você teve que preparar uma aula para entrar aqui? Eu falei, sim, vocês não? Eles, não. Aí eu, gente, mas qual é a cor de vocês e qual é a minha cor, né? Mas por isso que eu faço diversas coisas. As pessoas falam, nossa, mas Preta Rara, você faz livro e faz música, e faz oficina de turbante, faz oficina de rima, e faz umas fotos. Eu falei, é a lei da sobrevivência, entendeu? A gente sabe que a gente está num momento político horrível, mas estamos aí vivas, existindo e resistindo e preparando essa retomada do poder. Como uma continuidade do passado da escravização, ainda hoje as classes favorecidas terceirizam as práticas de cuidado, mas não valorizam as suas secretárias do lar. Nem em termos humanos, nem em termos salariais. É importante destacar que com as lutas feministas, as mulheres brancas passaram a se desenvolver profissionalmente. Mas isso foi possível também graças às empregadas majoritariamente negras que trabalhavam em suas casas e tomavam conta de seus filhos, enquanto as mulheres brancas tiveram que lutar pelo direito ao trabalho. As mulheres negras sempre foram vistas como mão de obra para servir. Apesar de trabalharem em atividades fundamentais à sobrevivência humana, as domésticas são invisibilizadas e desvalorizadas. Em abril, o marido da cantora Ivete Sangalo, Daniel Cade, fez uma declaração numa live que gerou polêmica. O Covid chegou pela funcionária, pela cozinheira. Então, assim, o que a gente pôde fazer, a gente fez, mas esse lance do funcionário passar uma semana aqui, folgar, enfim, ela acabou trazendo para cá. Mas tá tudo bem. Então, para ele, a cozinheira não deveria ter direito ao descanso? Embora não sejam tão explícitas às vezes, as relações das empregadas domésticas com patrões são marcadas pela desigualdade de classe, raça e gênero, disfarçadas muitas vezes sobre o discurso do apadrinhamento. Ela é quase um membro da família. Mas isso não garante direitos nem torna a vida das mulheres negras empregadas domésticas mais justas. Quantas delas foram trazidas para as grandes cidades, ainda novas, vindas do interior, e passaram a vida nos quartos dos fundos, sem direito a viver em suas próprias famílias? Eu sou Milka Martins, sou trabalhadora doméstica desde os 7 anos de idade, vim do interior com a proposta de estudar. E chegando aqui eu vim para tomar conta de outra criança bebê. Então eu passei por todo tipo de violência, dormindo no chão, sendo violentada sexualmente pelo filho do patrão, pelo patrão. Quantas delas trabalharam a vida inteira sem direito à aposentadoria? E quantas delas adoeceram e até morreram sem direito ao auxílio-doença?
Para termos uma ideia, somente em 1972 a categoria conseguiu ter o direito à carteira assinada. Mesmo assim, somente a partir de 2013, com a PEC das domésticas, essas trabalhadoras tiveram direito a jornadas de 44 horas semanais e pagamentos por hora extras, assim como salário maternidade, auxílio-doença, aposentadoria, auxílio-acidente de trabalho, pensão por morte, entre outros. Apesar dessas conquistas, a informalidade é um problema, porque 73% das empregadas não têm direitos trabalhistas, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2020. O Brasil é o país que tem o maior número de empregadas domésticas no mundo. Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, é um serviço caro que poucos podem pagar. Atualmente no Brasil existem 6 milhões de trabalhadores domésticos, das quais 94% são mulheres negras. Mas apesar de tudo, as lutas históricas dos sindicatos e da Federação Nacional das Empregadas Domésticas, a FENATRAD, tem alcançado algumas vitórias. Criada em 1997, a instituição inclui 22 sindicatos espalhados pelo país. Embora invisibilizada, esta batalha é antiga. Em 1936, a trabalhadora doméstica Laudelina Campos de Melo fundou a primeira associação de empregadas domésticas na cidade de Santos, em São Paulo. Foi essa entidade que deu origem aos diversos sindicatos que se espalharam pelo país. Na pandemia, a FENATRAD continua atuando pela proteção dessas mulheres. Uma das reivindicações é para que os empregadores liberem as empregadas de suas funções diárias sem suspender os salários. Filhas e filhos de trabalhadoras domésticas entraram também nessa luta. Eles têm feito campanhas como a Carta Manifesto pela Vida de Nossas Mães e a Cuide de Quem Cuida de Você, que pedem a quarentena remunerada para trabalhadoras mensalistas e diaristas. Hoje, muitos estudantes, filhos e filhas de domésticas, estão tentando superar o racismo estrutural por meio da educação. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, essas mulheres estão entre as que mais correm riscos de contaminação atualmente, porque atuam no interior de domicílios e dependem de transporte coletivo. Como é possível perceber, não é de agora que as trabalhadoras domésticas são vítimas da violação de direitos humanos. Elas são atingidas pela tríplice discriminação de raça, classe e gênero. As empregadas domésticas estão entre as profissionais que mais morreram em grandes cidades brasileiras, como em São Paulo. E se o trabalho doméstico é essencial, é preciso vacina para a categoria. Sem as práticas de cuidado, não existe sociedade. Então é preciso reconhecer a importância dessas mulheres. Nós da Afro TV deixamos aqui todo o nosso respeito a todas as pessoas que atuam nessa profissão. E você, qual sua relação com o trabalho doméstico? Já teve alguém da família exercendo esse trabalho? Tem trabalhadora doméstica em casa? Conta pra gente, porque essa história é nossa.